Olá, boa noite para quem não deu boa noite ainda. Quantos estão animados para ouvir a Deus hoje? Eu também estou bem animado. Nós estamos indo para a reta final do tema Roi. Talvez você esteja olhando para mim e esteja pensando, ele não está com frio? Eu estou com frio, já para trazer essa revelação para você, mas é porque aquele casaco fica muito tipo boneco de neve, assim, e eu sou meio serelépito, gosto de gesticular. Quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 1. Nesse tema Roi, nós temos sido atraídos e convidados para ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. A nível de testemunho, quantos aqui, durante esse tempo, têm, de fato, se aprofundado no relacionamento com Deus? Glória a Deus por isso, esse é o resultado que ele deveria gerar. Sabe, a palavra diz de maneira muito clara em Tiago que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Aquilo que difere aquele que crê, o discípulo, daquele que apenas crê, é a prática. E a palavra diz que crer, até os demônios creem. Até os demônios creem. E a diferença dos demônios para os discípulos é que os demônios creem, os discípulos creem, mas os discípulos que creem, praticam o que creem. Então, tudo isso que você está ouvindo, talvez pareça ser algo meio inatingível. Mas sendo algo aparentemente, momentaneamente inatingível, você deve ser desafiado a praticar esses princípios espirituais, para que algum dia você seja a noiva adornada, de Apocalipse capítulo 21, descendo para se casar com seu noivo. Amém? Então seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Abriu lá, Cantares capítulo 4, versículo 1. Para você que está pegando tudo isso de gaiato, nós estamos estudando o livro de Cântico dos Cânticos durante esse tema. Aliás, se você perdeu alguma pregação, você pode assistir via YouTube, no nosso canal Onda Dura Oficial, e não perder todo o conteúdo que foi, enfim, explorado durante esse tempo. E no livro de Cantares, fica de maneira muito clara e evidente um teor profético acerca dele. O que é um teor profético? Que o livro de Cantares, ele não é apenas um livro factual que narra a história de um romance entre um homem, Salomão, e uma mulher sulamita. Mas ele profeticamente fala acerca do tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Amém? E isso foi algo entendido por muitos teólogos, por muitos rabinos, teólogos como, por exemplo, João Calvino e vários outros rabinos hebreus, chegaram à conclusão de que Cantares é um livro profético que aponta do relacionamento de Deus com a humanidade e fala sobre esse romance com Deus. E por isso que Cantares toma outros contornos quando nós entendemos dessa forma. Entendendo assim, a querida, a amada de Cantares é você. Olhe para quem está ao teu lado e diga isso. A amada de Cantares é você. Show de bola. Talvez você olhe e fale, está me estranhando. Mas aqui não se trata de sexo e de gênero. Se trata de figura, de alegoria. Ok? Interpretação textual. E o querido, o amado de Cantares, se trata de Deus. Então, o relacionamento de Deus com você. Presta atenção, Cantares capítulo 4, versículo 1. Palavras de Deus para você. Deus está dizendo isso para você. Como você é linda, minha querida. Uau! Como você é linda, minha querida. Talvez você fique pensando, acho que Deus não enxerga bem. Mas eu digo para você, Deus cura a vista dos cegos. Então Ele curaria a própria vista dele se ele tivesse problema de cegueira. Ele não tem problema de cegueira. Na verdade, nós temos problema de cegueira.
e não enxergamos como Deus enxerga as coisas. E o grande desafio da vida cristã é ser curado da cegueira e passar a enxergar o mundo, as coisas, nós mesmos, com os olhos de Deus, e não com os olhos do homem, que vê as imagens de forma embaçada. Deus olha para mim e para você e diz: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos, por trás do véu, são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. É muito interessante essa figura porque, de fato, no monte Gileade, os pastores de rebanho de cabras, as cabras elas descem como se fosse uma revoada pelo monte Gileade. E quando ele diz que seus cabelos são como as cabras descendo no monte Gileade, alegoricamente ele está falando sobre esses cabelos sedosos que vai ao vento, assim, sabe? Tipo, por exemplo, meu cabelo é duro. Eu sou meio polaco, mas de cabelo duro. Meu cabelo não vai para o vento. Meu cabelo mexe monobloco. Talvez você tenha, enfim, a mesma visão acerca de você. Se tratando de padrão de beleza, Deus olha para mim e para você e diz que os nossos cabelos são como as cabras que descem de Gileade, são sedosos, eles vão de um lado para o outro. Coisa linda, não é? Seus dentes são como o rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Se tratando de padrão de beleza, Deus te vê com os dentes branquinhos, estilo ator global. Que coisa linda, não é? Você sempre quis ter os dentes brancos como os atores da Globo. E essa é a forma como Deus te enxerga. Com dentes tão brancos como a pele, como a lã de uma ovelha. Cada um tem o seu par, ou seja, você, aos olhos de Deus, não é banguelo. Não há nenhuma sem crias, aleluia. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Seus lábios são como um fio de escarlate vermelho, brilhante, vermelho Ferrari. Suas faces por trás do véu são como a metade de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, repete comigo isso. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, tá aí, tá bom. Irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Uau! Olha para quem está ao teu lado, diga isso, em você não há defeito algum. Mas sabe qual é o dilema dessa poesia? É porque ela narra um olhar do amado, que enxerga a beleza na amada, o olhar de Deus que enxerga a beleza em mim e em você, mas a amada, ela está num ambiente aonde está escuro, aonde ela está sob a sombra, e no ambiente escuro, você não enxerga bem. Se tratando de padrão de beleza física, quantos caras feio para burro que você pegou na balada. E você pegou na balada falando, nossa, tem um ator global. Bíceps, tríceps, bigode, pele linda. E depois você olha para o cara e fala, pelo amor de Deus, aonde eu fui achar esse cara? Se tratando de padrão de beleza física, a escuridão engana. Se tratando de beleza aos olhos de Deus, de beleza espiritual, as trevas também enganam. Na escuridão nós não conseguimos nos enxergar da forma como nós somos.
E por não nos enxergarmos da forma como nós somos, acabamos tendo uma visão de menosprezo acerca de nós mesmos. E essa visão de menosprezo acerca de nós mesmos produz em nós feiura. Tem um provérbio que diz que a vida íntegra, a sabedoria, ou posso dizer e traduzir, a santidade, aformoseia o rosto de quem a tem. Isso é incrível, cara. Porque eu vou dizer uma coisa para você, alguém que já frequentou muita balada, mas se tem um lugar para ter mina bonita na igreja. Esses tempos a gente estava lá na Onda Dura, acho que foi em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. E aí, o cara que cuidava, o técnico de áudio que cuidava da casa onde a gente estava fazendo o Soma, ele chegou para o pastor, para o Emanuel, e falou, cara, eu preciso voltar para a igreja. O Emanuel falou, por quê? Eu falei, mano, aqui que estão as mulheres para casar. E de fato, a santidade, ela formoseia o rosto. Eu conheço caras que eram extremamente feios, e de maneira milagrosa, o rosto deles ficou bonito. De verdade, não estou brincando não. Não é brincadeira, mas é impressionante como as pessoas que caminham com Cristo, elas têm muito mais a possibilidade de casar do que alguém que não caminha com Cristo. Eu sei que isso pode parecer bizarro, mas é muito verdade. Se você, enfim, é um cara que ama a Deus, que ama muito a Ele, que vive um relacionamento com Ele, você só não casa se não quiser. E se não tiver, também é um jogo de cintura. Porque algo acontece quando nós temos a Deus, isso não só espiritualmente, fisicamente também. A nossa forma de ser muda. E o que está acontecendo aqui, nesse trecho de Cantares, é que a perspectiva do amado em relação à amada é perfeita, cara. Você está entendendo? Deus está dizendo para você que em você não há defeito algum. E você foi educado pela igreja a pensar que em você há muito defeito. E você só fica reparando defeitos em você. Enquanto a perspectiva de Deus para nós é não há defeito algum em você. Como lidar com esses paradoxos? Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui. Fala conosco. Muda a nossa visão. Dá-nos entendimento, clareza acerca de quem somos e a forma como o Senhor nos enxerga. Para que possamos começar a, de uma maneira progressiva, nos enxergar de maneira mais precisa. Até que um dia possamos nos enxergar da maneira perfeita como o Senhor nos enxerga. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. Ministra o nosso coração. Edifica a nossa alma. Dá-nos revelação e discernimento da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém? Presta atenção. O que nos faz pecadores é o que fazemos ou é o que somos? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus tornou-se pecado por nós, para que, tornando-se pecado por nós, Ele pudesse ser o cordeiro da nossa salvação. E a mesma Bíblia diz, em 1 Pedro 2,22, que Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Isso não é meio antagônico? A Bíblia diz que Ele se tornou pecado, e Pedro diz que Ele nunca pecou. A Bíblia aparentemente está se contrariando, mas na verdade ela não está se contrariando. Porque quando a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, ela está dizendo acerca do que Ele fez. Jesus nunca fez pecado, mas Ele tomou a natureza do pecado. Nós não somos pecadores pelo que fazemos, nós somos pecadores pelo que somos. É muito importante você entender isso.
Da mesma forma que você não se torna justo pelo que faz, você se torna justo pelo que é. E isso é extremamente paradoxal, porque nós fomos ensinados e fomos enganados a pensar que pelo muito fazer obras de justiça, nós então somos pessoas melhores. Mas a grande verdade é que não. Não são as obras de justiça que nos tornam bons. A Bíblia diz que é a fé, que é a justiça de Deus, que nos dá uma nova natureza e nos torna bons. Tem a ver com natureza, não tem a ver com obras. Aí, mudando esse paradigma, preste atenção em algumas coisas. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Entendeu? O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. O homem não é pecador porque tem pensamentos impuros. Ele tem pensamentos impuros porque é pecador. O homem não é pecador porque rouba, ele rouba porque é pecador. O homem não é pecador porque mata, ele mata porque é pecador. O homem não é pecador porque adultera, ele adultera porque é pecador. O homem não é pecador porque mente, ele mente porque é pecador. O homem não é pecador porque transgride a lei, ele transgride a lei de Deus e a dos homens porque é pecador. O meu problema, o seu problema, não é com o que fazemos, mas é o que somos. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer na cruz. Jesus, ele não foi como Moisés, que veio trazer uma série de leis e regras para serem seguidas. Jesus, ele é aquele que veio e falou o seguinte: vocês lembram da lei de Moisés? Então, ninguém consegue cumprir. E porque ninguém consegue cumprir, eu decido perdoar vocês pela graça, por meio da fé. E isso não vem de obras, não vem do esforço de vocês, mas vem da confiança de vocês em meu amor. Jesus, ele veio estabelecer beleza em nós, por meio da fé, não por obras, mas pela graça. Lembra do Jardim do Éden? No Jardim do Éden havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No mesmo jardim havia uma outra árvore, a árvore da vida. O que é conhecer o bem e o mal? O que te faz conhecer o bem e o mal? Você nunca pensou nisso? O que te faz conhecer o bem e o mal? A lei. A lei faz você conhecer o bem e o mal. E a lei que trouxe conhecimento do bem e do mal, presta atenção, não tornou o homem melhor do que era, porque ele já era perfeito. Mas pelo contrário, tornou ele pior do que era. E além de tornar pior do que era, trouxe a morte para a vida. Trouxe a destruição para a terra. Porque quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, alegoricamente o que ele está fazendo, sabe o que é? Escolhendo caminhar a própria sorte. Escolhendo dizer para Deus que ele poderia, por esforço próprio, ser igual a Deus. Você está entendendo a insanidade? Aliás, você lembra da tentação da serpente? No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então preste atenção agora nos encontros. O homem foi criado como Deus. E a serpente tenta o homem dizendo o quê? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. O que está acontecendo aqui? A serpente, Satanás, estava oferecendo para o homem um caminho de esforço próprio. Enquanto Deus nunca quis que o homem caminhasse por esforço próprio. Ele já havia dado a perfeição para o homem. O homem que escolheu ser perfeito a partir do seu próprio esforço. E esse muito se esforçar
trouxe morte, destruição, menosprezo, arrancou a beleza de Deus no homem. Essa criação perfeita, daqui uns anos à frente, estavam matando seus próprios irmãos. Essa criação perfeita, estavam cometendo orgias, coisas assombrosas, sacrifícios de crianças, coisas asquerosas que o ser humano foi criando. Porque o ser humano decidiu caminhar a própria sorte. Enquanto Deus convidou o homem para comer da árvore da vida, para comer do favor dele, e comendo do favor dele, ser eternamente o que ele era, perfeito aos olhos de Deus. Você nunca vai ser perfeito, porque você se esforça muito. A perfeição é um dom e uma graça divina. As boas obras não são esforços humanos. As boas obras são milagres divinos. Tiago diz que toda boa dádiva vem de Deus. Se existe algo de bom em nós, não veio de nós mesmos. Foi graça, veio dele. E ele nos torna perfeitos em Jesus. E esse é o grande mistério de Colossenses capítulo 2, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo diz: vocês estão perfeitos em Jesus. Coisa que ama Jesus e tem tido um relacionamento com Ele. Olhe para quem está ao teu lado e diga: você está perfeito nele. Isso não é paradoxal? Talvez você pense: mas eu erro tanto. Você erra tanto. Você peca tanto. Porque não se enxerga da forma como Deus te enxerga. Nós não somos perfeitos por nos esforçarmos para a perfeição. Nós somos perfeitos por aceitarmos aquilo que Deus fez por nós. Nós não amamos a Deus porque nos esforçamos para amar a Ele. Nós amamos Ele porque aceitamos o amor dEle por nós. A perfeição, a santidade, a retidão é um dom de Deus dado para todo aquele que decide crer no milagre da regeneração que existe em Cristo Jesus. Um outro texto muito legal, que está lá em Tito, capítulo 3, versículo 4, quando Tito diz o seguinte, quando Paulo diz para Tito o seguinte: quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando da parte de Deus se manifestou a bondade e o amor pelos homens. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Da onde vem a beleza? Do próprio Deus. Como Deus se enxerga nele? Perfeito. O que você é em Jesus? Perfeito. Pão, mas isso é muito louco, porque se eu sou perfeito, por que eu peco? Porque é teimoso. É bem diferente. É, por exemplo, você imaginar que um cachorro mudou de natureza. Não estou pregando aqui reencarnação, ok? Mas você imaginar alegoricamente, fantasiosamente, só de brincadeirinha, que um cachorro se transformou em um porco. Ok? E agora a natureza desse antigo cachorro é um porco. Se ele continua latindo, o que ele é? Um porco. Um porco teimoso que quer ser cachorro. Mas ele é um porco, a natureza dele é porca. Ele não é mais cachorro. E você não é mais cachorro, não. Deus te dá uma nova natureza em Jesus perfeita.
E se você continua pecando é porque você é teimoso, você não precisa mais pecar. Se você continua insistindo em vícios é porque você é teimoso, você não precisa mais deles. Você em Jesus, conforme que o apóstolo Paulo diz, já estás perfeito, já estás completo, não falta nada em você. E voltando para a afirmação de Cantares, preste atenção no que Deus diz para mim e para você. Você é toda linda. Minha querida, em você não há defeito algum. Você consegue crer que Deus te enxerga dessa forma? Você é completamente linda. Os teus dentes têm pares. O teu cabelo são como as cabras que descem de Gileade. O teu pescoço é como a torre de Davi. Tudo em você é perfeito, tudo em você é bom. Quando Deus olha para mim e para você, novas criaturas em Jesus, sabe o que Ele diz? Very good. Muito bom. Muito bom. Quando Ele olha para mim e para você em Jesus, Ele não olha e diz, tem algumas coisinhas aí para arrumar. Ele te olha com olhos de amor, de desejo. Não porque simplesmente Ele é tão bondoso que quer te enganar. Porque às vezes, assim, a gente marido, a gente quer enganar a esposa, né? Vai falar, amor, tá bonito? Nossa, tá linda. Tá brega, tá feio. Mas só para não arrumar treta, a gente fala, não, tá bonita. Mas Deus não é assim, cara. A forma como Ele me enxerga, como Ele te enxerga, não é para nos agradar. A forma como Ele te enxerga, como Ele me enxerga, é a forma como Ele realmente nos enxerga. E a forma como Ele realmente nos enxerga é com esse olhar. Em você não há defeito algum. Eu lembro, há um tempo atrás, eu vivia me menosprezando. Eu vivia me achando insuficiente, incapaz, improdutivo. Isso faz uns 5, 6 anos atrás. Eu vivia me rebaixando. Não no sentido bom de humildade, mas no sentido ruim de menosprezo. Eu me achava um pai péssimo, eu me achava um marido péssimo, eu me achava um cristão péssimo, eu me achava um pastor péssimo. Eu me achava completamente ruim. E quando essas verdades, há 4, 5 anos atrás, começaram a penetrar no meu coração, eu lembro muito claramente que uma vez eu ouvi de Deus, Ele me dizendo exatamente isso. Não menospreze aquilo que eu valorizo. E talvez é o que você precisa ouvir hoje. Não menospreze aquilo que Ele valoriza. Ele te valorizou tanto, ao ponto de entregar a própria vida por você. A palavra diz lá em Isaías, palavras do próprio Deus, Isaías 43, que Ele trocaria a criação inteira para ter você. Você é mais valioso do que o ouro, você é mais valioso do que o rubi, você é mais valioso do que a criação, do que a Amazonas, do que o rio Amazonas, você é a coroa da criação. Deus te ama e enxerga você perfeito, sem mácula alguma. E o grande desafio da jornada cristã, sabe qual é? O grande desafio da jornada cristã é sair das trevas e começar a se enxergar como realmente nós somos. E quando nos enxergarmos como realmente nós somos, sabe o que vai acontecer com as nossas obras? Elas vão compactuar com quem realmente nós somos, perfeito aos olhos de Deus. Não tem a ver com esforço. Vida cristã não tem a ver com esforço. Vida cristã tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com esperança, tem a ver com confiar naquilo que Deus diz sobre nós e abandonar aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Amém? A Bíblia narra a história de um relacionamento
de um homem, Oséias, com uma mulher que se entregou à prostituição, Gomer, no profeta menor Oséias. E Oséias representa Deus, Gomer representa a humanidade que se entregou à prostituição. Deus olha para Gomer, para aquela mulher que ele tanto amava, que se entregou à prostituição, e busca ela nos lugares mais sujos. Oséias era marido de Gomer. Assim como eu e você somos criação de Deus. E mesmo Oséias sendo marido de Gomer, para ter ela de volta, ele paga um preço, o preço da prostituição, para ter relacionamento com ela de volta. Oséias e Gomer é representação muito clara acerca do que Jesus fez. Ele te amou e Ele sempre te amou. Mesmo você se entregando à prostituição, você é perfeita, você é lindo, você é linda, você é querida, você é desejada aos olhos de Deus. Mesmo se entregando à depravação, mesmo se perdendo em caminhos tortuosos, em práticas vergonhosas, Ele te ama. E Ele pagou o preço na cruz para ter um relacionamento comigo, com você. Talvez você deixou de se dar o valor, como por exemplo uma mulher entregue à prostituição faz. Ela entrega aquilo que é sagrado para homens que perderam aquilo que é sagrado neles também. Eu estava olhando alguns índices acerca da prostituição e eu fiquei assustado. Não sei se você sabe, mas 60% das prostitutas cometem suicídio. O índice de depressão é alarmante, é terrível. E tudo isso baseado em não se enxergar da forma como Deus nos enxerga. Você não comete pecados porque você é uma pessoa pecadora. Você comete pecados porque você não se enxerga como Deus te enxerga, como Jesus te enxerga, porque você não dá o valor devido a você mesmo. E de uma maneira desastrosa se entrega para a própria destruição. Para a destruição de sonhos, para a destruição de planos, para a destruição do corpo, para a destruição da alma, para a destruição dos sentimentos, para a destruição da existência humana. E nessa noite eu creio que Jesus te trouxe aqui para dizer a você que você é completamente perfeito aos olhos dele. Não existe defeito algum em você. E é essa forma como Ele te convida a se enxergar. Talvez as coisas ainda estejam sombrias e em trevas. Como a Bíblia mesmo diz, nós contemplamos a face de Cristo como num espelho embaçado. Quantos aqui gostam de tomar banho quente? Eu amo tomar banho quente, aleluia. Aquele de arrancar o couro, sabe? Deixar um monte de casquinha na cabeça, assim. Aquele mesmo, é bom demais. E quando você toma esse banho quente, o que acontece com o espelho do banheiro? Ele embaça. Aí você sai do banho e vai se olhar no espelho. Você olha para aquele espelho embaçado. Quem você vê naquele espelho? Você, mas com a imagem distorcida. A Bíblia diz que esse espelho um dia vai desembaçar e nós vamos olhar para aquele espelho e sabe o que nós vamos ver? Jesus. Mas quando você olha para o espelho, o que você vê? Você. Sabe o que significa? Que um dia você vai olhar para o espelho e vai ver Jesus em você. Você é tão perfeito quanto Jesus, você é tão bom quanto Jesus,
Você é tão justo, tão íntegro quanto Jesus, porque é sim que você é. Mesmo que o espelho seja embaçado, esse não é você. Você não é uma imagem distorcida, você é uma imagem perfeita de Deus. Ele não errou quando te criou, Ele não errou quando morreu na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele te regenerou através de Jesus e tem te dado uma nova vida, para que você se dê valor, para que você valorize o que Ele valorizou. Ele deixou a glória dele, porque Ele julgou você valioso. Você tem valor para Deus. Você é toda linda, você é todo perfeito, e você não há defeito algum. Creia na forma como Deus te enxerga, e você vai começar a viver a partir da forma como Ele te enxerga. Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar seus olhos. A vida com Jesus, a vida com Deus começa quando nós aceitamos o fato de que Ele nos aceitou. A vida com Jesus começa quando nós aceitamos que Ele nos ama. A vida com Deus não começa quando nós o amamos. A vida com Deus começa quando nós entendemos que Ele nos ama. E quando nós entendemos que Ele nos ama, Ele nos abençoa com toda sorte de bem celestial, Ele tira de nós toda a condenação, Ele nos purifica, nos regenera e nos dá uma nova vida. Quando nós aceitamos que Ele nos aceitou, quando nós aceitamos que Ele nos amou. E eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que precisam aceitar o amor de Deus, aceitar o perdão de Deus, aceitar a graça, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus. Se você ainda não vive um relacionamento com Deus, e nessa noite você quer estabelecer esse relacionamento com Ele, nessa noite você quer dizer a Deus: Deus, eu te aceito, eu aceito o teu amor por mim, eu aceito a tua graça, eu aceito a tua bondade sobre a minha vida. Se nessa noite você quer aceitar o amor de Deus por você, quer estabelecer esse relacionamento com Ele, entregar a sua vida a Ele, para essa relação de amor e romance eterno com Ele, aí no seu lugar, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. Existe poder naquilo que falamos. Existe poder quando nós invocamos o nome de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A Bíblia diz que nós, se cremos com o coração e falarmos com a nossa boca, seremos salvos. Se nessa noite você quer aceitar Jesus, quer aceitar o amor dele por você, eu quero te convidar a repetir essa oração aí no seu lugar. Diga essas palavras para Jesus, repete essa oração comigo. Ele está aqui, Ele te ouve. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, nessa noite, eu aceito a verdade, pela fé, de que Tu me amas. Eu aceito a Tua bondade, eu aceito o Teu perdão, eu aceito a Tua misericórdia, e declaro que eu quero ter um relacionamento com Você. Eu Te recebo, Jesus, em minha vida, como meu Senhor e como meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você e quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Amém. 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 Deus está começando histórias novas hoje aqui. Você que levantou a sua mão, fique em pé no seu lugar. Nós queremos te abraçar, dizer para você que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. De alguma forma manifestar o amor dele, através de um abraço, através de uma oração.
Eu quero convidar os apacentadores da onda para irem até essas pessoas, abraçarem eles, abraçarem elas. Aleluia. Da mesma forma, eu creio que existem pessoas que têm estado distantes de Deus. Já experimentaram a graça, a comunhão com Deus, mas por N motivos têm se afastado dos caminhos de Deus. E de alguma forma hoje você se sente atraído para reestabelecer esse relacionamento com Deus. Se você anda afastado e hoje você quer dizer para Deus que está de volta, eu quero te convidar também a ficar em pé no seu lugar para que nós possamos orar juntos com você. Da mesma forma, eu quero convidar a galera da onda, apacentadores, para irem até essas pessoas. Amém. Você que está sentado, eu quero te convidar junto comigo a orar. Estender a mão para essas pessoas que estão próximas a você. Quero convidar você a orar, pedir a Deus que a bênção dele seja sobre essas pessoas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com aquilo que você fez. Não tem a ver com quanto somos bons, tem a ver com quanto você é bom. Não tem a ver com a nossa misericórdia, mas tem a ver com a tua misericórdia. Não tem a ver com a nossa justiça, tem a ver com a tua justiça, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor escolheu dar valor a nós. Enquanto, ó Pai, nós não nos valorizávamos, o Senhor nos amou. O Senhor pagou um preço alto por nós. O Senhor pagou um preço para ter um relacionamento conosco. O Senhor pagou um preço enorme por nos amar, por nos julgar valiosos, preciosos aos seus olhos. E nessa noite, ó Pai, nós declaramos a Ti, ó Pai, que agradecemos o Teu amor por nós. Agradecemos a Tua graça e a Tua bondade por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. E como igreja, nós oramos. Pedimos ao Pai que as bênçãos do céu estejam sobre essas pessoas. Que a alegria do Teu reino, a paz do Teu reino, a justiça do Teu reino repouse sobre eles, sobre elas. Que toda condenação seja retirada do coração deles e eles possam estar liberados a partir de hoje para viverem uma vida íntima, profunda de relacionamento contigo. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas bem alto.